Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal LM Tech. No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer aqui um vídeo bem bacana, ó. Eu vou falar um pouquinho desse relógio aqui, ó, o Apple Watch SE de primeira geração. Eu vou falar um pouquinho de como um usuário, tá? Mesmo, não vai ser aquelas análises, nada disso, tá? É uma opinião de um usuário falando o seguinte: será que compensa esse relógio aqui nesse ano de 2026? Eu vou falar aqui do visual dele, do acabamento, dos softwares, das funcionalidades. Será que está compensando? Bom, então ficam aí nesse vídeo para vocês descobrirem. Tamo junto. Bom, pessoal, esse relógio aqui, ele era da minha esposa, tá? Eu acabei pegando emprestado, tá? Porque eu estava precisando de um relógio melhor para corrida de rua, para academia, para fazer meus registros. E, assim, eu vou falar um pouquinho agora do visual dele, tá? O visual dele, pessoal, ele tem esse acabamento aqui, ó, em alumínio, tá bom? Ele tem uma tela LTPO ou LED, ou seja, a visualização dessa tela aqui é muito boa, tá bom? Seja até mesmo em ambiente, né, de luz, porque ele tem 1000 nits, ou seja, ele tem até uma boa taxa de brilho, ele tem um bom brilho, né, no dia a dia, então você consegue visualizar muito bem embaixo de sol, né? Então a tela dele é muito boa, né, a resolução, tá bom? Sobre o acabamento dele, né, ele tem esse acabamento aqui, ó, em alumínio, tá bom? Ou seja, bastante resistente, né? Tem como você personalizar as pulseiras dele, tá bom? Então vocês podem colocar aí diversos tipos de pulseiras. Eu estou usando a originalzinha mesmo, ó, aquela que vem com ele, tá? Sobre o peso, né? Ele não é um relógio muito pesado, tá bom? Mas também não é um dos mais leves que eu já pude testar, tá? Ele não cansa o braço, né? Então é bem tranquilo. Agora, pessoal, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho dos requisitos dele, tá? Ele foi lançado, né, em 2020, tá? E ele foi descontinuado em 2022. Eu tô aqui com um roteirinho, tá, para ir comentando com vocês. Ele foi vendido, pessoal, em dois tamanhos, tá? Em 40mm e 44mm. Ele tem um brilho que pode chegar até 1000 nits, ou seja, muito bom, né, para esse relógio em específico, né, que foi a primeira geração e tudo mais, tá? Ele conta, né, com um processador chip S5, tá bom? Ou seja, ele é um dual core. E vou ser sincero para vocês, tá, pessoal? Ele é muito fluido, tá? Não tive nenhum problema quanto a travamentos, nada do tipo, tá? Ele roda 100% liso. Ele traz um armazenamento, pessoal, de 32 GB, tá? Ou seja, é muita coisa também. E você também não vai ficar baixando, né, aplicativos ou coisa desse tipo o tempo todo para ele. Então, 32 GB, muito bom para esse relógio aqui, tá? Agora, de conectividades e sensores, tá, pessoal? Ele conta com GPS, tá bom? Wi-Fi 2.4, Bluetooth 5.0, tá bom? De sensores, ele traz aí um sensor cardíaco óptico de segunda geração, acelerômetro, giroscópio, altímetro, sempre ativo, né? Ele traz bússola, detector de queda e SOS de emergência. Ele tem resistência à água de até 50 metros, tá bom? Bateria que dura até 18 horas e, como eu falei, né, o material dele é um material em alumínio. Ele foi lançado, pessoal, com watchOS 7 e parou no sistema watchOS 10. Agora as coisas que ele não tem, tá? Ele não tem Horizon Display, tá bom? Então você não vai ter esse recurso. Ele não vai ter sensor de oxigênio no sangue, tá? Para verificar ali o nível de oxigênio no seu sangue. Não vai ter ali sensor de temperatura, não vai ter carregamento rápido, tá bom? Então isso é uma coisa que essa geração não traz com ele. Agora, pessoal, falar uma coisa do meu aqui, tá? Essa aqui foram as especificações dele, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. Esse aqui meu, né? Como ele já é um pouquinho antigo, né? A bateria dele já não tá lá essas coisas, né? Por exemplo, às vezes eu tenho que colocar 2, 3 vezes para carregar no dia, né? Ou seja, a bateria dele tá indo embora muito rápido, tá bom? Isso vai refletir na dica que eu vou dar lá na frente, se vale ou não a pena comprar, tá? Sobre os recursos, né? Ele tem calculadora, né? Tem aí todos os níveis, né, de esportes, né, que vocês podem fazer registro, né? Tem corrida de rua,
né? Ou seja, corrida ao ar livre, corrida interna, musculação, tá bom? Ele vai ter também aí a loja, né, para você baixar alguns aplicativos ali, né, por exemplo, o Strava, tá bom? Você vai conseguir acesso à galeria de fotos, né, do seu iPhone, né, claro, tudo isso pareado com o seu iPhone. Então, se você tiver um iPhone, vai casar perfeitamente, né? Então, são recursos que ainda são muito úteis, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto muito desse relógio é acompanhar as notificações por ele, né? Às vezes, o meu celular está aqui no bolso, então chega uma notificação, aqui eu sinto o relógio vibrar e eu consigo visualizar e até mesmo responder. Por exemplo, o WhatsApp, alguém me manda uma mensagem e eu consigo visualizar e responder, né, por áudio. Não tem como você digitar, então é somente por áudio, então acaba quebrando um galho enorme. Outro recurso que eu gostei bastante foi de você poder, né, ter ali acesso ao Spotify, então você consegue controlar as músicas por ele também, então você não precisa puxar o celular do bolso ou ficar tocando no fone de ouvido, né? Então você, né, pelo próprio relógio aqui, você consegue fazer a seleção das músicas, tá? E volto a repetir, né? Ele tem bastante funcionalidade, por exemplo, ele tem aqui a caixa de e-mails, né? Você consegue ver aí o aplicativo de tarefas do iPhone, então se você agendou alguma tarefa, você consegue ver por ele, tá bom? E volto a repetir, ele tem uma resolução muito boa, tá? Então, para essa geração aqui, a tela dele me agrada bastante. Lembrando que essa tela aqui é a menor, tá? Mas ele foi vendido, como eu falei, em 2 tamanhos. Outro ponto também que é interessante comentar, né? Ele tem aproximação, né, pagamento, ou seja, o Apple Pay. Então você encosta na maquininha e consegue pagar aí, né, efetivar o pagamento, seja por débito ou crédito. Agora, pessoal, fazendo uma pesquisa aqui, tá? Será que compensa, né, finalizando aqui em 2026, será que compensa ter um... Bom, primeiramente ele não é mais vendido, tá? Então, se você for achar ele, vai ser de forma usada, tá? Se você encontrar abaixo de 800, né, beleza, né? Até pode quebrar um galho ali, né? Se você tiver como primeiro contato ali um relógio como esse, tá? Agora, se você encontrar acima ali de 800, já não vale mais a pena. A gente tem outras opções, né, como o SE de segunda geração. Temos também relógios, né, de outras marcas, como por exemplo o Galaxy Watch 6, que inclusive tem mais recursos, tá bom? E está basicamente nessa faixa de preço, né? Temos também o Amazing GTR 4, tá bom? Que também é de outra marca. Então, se vocês acharem um SE de primeira geração, pode ser que compense, tá? Dependendo do preço, por conta dos recursos que ainda tem disponíveis nele, né? Como por exemplo essa questão que eu falei do Spotify, acessar tarefas por ele, calculadora, vários níveis, né, de atividade física que você pode monitorar ali durante seus treinos, tá bom? Seja ao ar livre, seja dentro de uma academia. Outro ponto, né? Lembra que eu falei da bateria? Então, ele, né, hoje, dependendo do estado que você ache o relógio, né, tem que olhar muito essa questão da bateria, porque, por exemplo, esse aqui meu, apesar de ser bem cuidado, a bateria dele, como eu falei, eu tenho que carregar, dar uma carga média ali 2, 3 vezes por dia, tá? Porque realmente esgota muito rápido. Então também tem essa questão da bateria. Agora, minha opinião sincera, tá, pessoal? Eu, né, já me contento com ele. Eu não sou muito chegado a relógios, né? Eu uso mais mesmo ali para monitorar minhas atividades físicas, né? Tudo mais. Tem alguns recursos dele que me atendem já muito bem, por exemplo, esse lance da notificação. Ele tem um ótimo parelhamento, né? Como todo produto Apple, né? O ecossistema dele é muito bem otimizado. Então, para mim que tem um iPhone, compensa muito, né? Porque eu consigo casar vários recursos do iPhone com ele, né? O bloco de notas, as tarefas, tudo, né? A sincronização das atividades físicas com o sistema, com o app de saúde do iPhone. Então, para mim já me atende muito bem, tá bom? Tirando essa parte da bateria, que se fosse melhor, né, para mim seria ali mais de 50% de aproveitamento, mas já está valendo, tá? Eu estou muito satisfeito com ele. É isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Compartilhe, comenta. Se vocês tiverem né, deixem a opinião de vocês aí,
tá bom? Para quem às vezes achou aí um em bom estado, né, e tá com medo de comprar, então deixa a opinião de vocês que sempre ajuda o pessoal, tá bom? Deixe sugestões de vídeos aqui na área da tecnologia, tá bom, pessoal? Se inscreva-se no canal para ajudar, deixa o like, tá? E tamo junto até o próximo vídeo. Falou!